E nessa aula nós vamos aprender a fazer alterações na estrutura do teu SQL, então aqui na estrutura da tabela. Nesse caso, eu vou utilizar a tabela paciente mesmo, que é essa aqui nós criamos. Digamos que eu quero alterar o nome da tabela. Para isso, eu vou utilizar o comando alter. Então, alter table, o nome da tabela que eu quero alterar, renomeando o nome da tabela. Nesse caso, como a nossa tabela é paciente, eu vou alterar para pacientes no plural, só para te mostrar como utilizar esse comando. Então, alter table paciente, rename to pacientes, tá? E aí eu vou executar. Perceba que aqui do meu lado esquerdo a nossa tabela está paciente. Se eu for atualizar, executar o comando, ele alterou aqui automaticamente para paciente, aqui no plural. E na parte de baixo, no nosso output messages, aqui nas mensagens, ele já mostrou que o comando alter table foi executado em tanto tempo. Mas tem outras coisas que nós podemos fazer aqui para fazer a alteração na estrutura da tabela. Eu posso, por exemplo, incluir um novo campo na tabela. Digamos que eu esqueci ou que em determinado momento eu preciso alterar aqui a estrutura do meu banco de dados, né? Então, eu vou utilizar o comando alter table, tenho que colocar o nome da minha tabela, como nós alteramos para pacientes, eu vou utilizá-la no plural. Então, aqui, alter table pacientes, o que eu pretendo fazer? Add column, eu quero adicionar uma coluna. Então, eu tenho que informar o nome da coluna, digamos que é cor favorita. Cor favorita. Tenho que informar aqui qual é o tipo de dado, varchar, digamos, de 10. E só isso. Se você quisesse que esse campo fosse de preenchimento obrigatório, você poderia colocar not null também, colocar as constraints que você quisesse. Mas eu não vou fazer isso nesse momento, eu só vou adicionar essa coluna aqui. Se a gente for atualizar aqui a nossa tabela, aqui do lado esquerdo, perceba que a nossa tabela pacientes tem agora a cor favorita, que é um caractere varying de 10, igual a gente criou aqui. Caso você queira apagar essa coluna ou alguma outra coluna, então, apagar coluna de tabela. Para apagar a coluna da tabela, a gente também vai utilizar o comando alter table, vou informar o nome da tabela, pacientes, e agora eu tenho que dizer o que eu quero fazer. Eu quero fazer um drop column. Qual coluna eu vou apagar? Eu vou apagar aqui a cor favorita, tá? Então, coloco ponto e vírgula e eu vou executar. Ó, ele executou meu alter table. Vou atualizar aqui as colunas. Perceba que ele apagou a minha coluna de cor favorita. Agora, digamos que eu vou tentar apagar de novo o meu comando. Apaga de novo a cor favorita, só que nós já apagamos. Perceba que apareceu um erro aqui, ó. Error, coluna cor favorita em relação a pacientes não existe. Nesse caso aqui, se você quisesse tratar esse erro, que você tivesse com um script gigantesco aqui, que estivesse fazendo várias ações ao mesmo tempo, existe um comando que nós colocamos que é para apagar caso exista, que aí não vai travar aqui teu script com um erro. E esse comando é o seguinte, ó, alter table, até vou colocar aqui um outro comando, ó, apagar a coluna da tabela se ela existir. Se não existir, não ocorrerá erro. O comando é alter table, o nome da minha tabela que é pacientes, drop column if
exists. E agora sim eu vou colocar o nome da minha coluna, que é cor favorita. E vou executar. Perceba que agora, ao invés de error, ele apresentou uma nota, mas ele executou a query. Esse anterior, perceba que ele dá erro, ó, e já dá um erro aqui da SQL, ele nem executa. Quando você executa um alter table apagando uma coluna que ela provavelmente não existe, o que ela não existe nessa tabela que você está falando para apagar, ele mostra aqui uma mensagenzinha, que é uma nota, dizendo que essa coluna ela não existe na relação paciente e foi ignorado esse comando. E ele retornou aqui com sucesso a execução dessa query. Então, hoje você viu os comandos para fazermos alterações dentro da estrutura de uma tabela. Você pode também alterar aqui o tipo de dado, porque aqui na cor favorita, ela está com varchar de 10. Vou até executar de novo esse comando aqui para incluir a coluna novamente. Vou colocar aqui um exemplo para alterar o tipo de dado de uma coluna dessa tabela, no caso a paciente. A gente vai fazer um alter table paciente e agora eu vou utilizar o outro comando, né? Que não é para adicionar, que não é para excluir. Ele é o alter column. Mas o que que eu vou alterar da coluna? Eu quero alterar da coluna cor favorita o tipo. Então, nós criamos ele aqui com varchar de 10. Eu vou criar ele com varchar de 20. Vou colocar um novo tipo de dado. Varchar de 50, para ficar maior. Então, vou executar esse comando. Perceba que, neste momento, até vou atualizar aqui antes de executar. Ó, a cor favorita está com 10, certo? Vou executar aqui o comando F5. A relação é pacientes, que nós alteramos o nome. Então, F5, ele retornou com sucesso e eu vou atualizar aqui. Perceba que ele alterou o tamanho do dado, ele poderia também mudar o tipo do dado, que não teria problema nenhum. Eu ressalto que é importante que nós trabalhemos aqui com os nomes das tabelas sempre no singular, porque é o padrão do SQL de programação, né? Então, aluno, curso. O pacientes, ele só está no plural porque eu te mostrei o comando alter table. E eu te vejo na próxima aula.